trilhões de litros de água em direção a ela, puxando para ela. Não, detalhe que a Lua no modelo do globo, ela tá a 400 mil quilômetros da Terra, então. Vamos fazer aqui um questionamento sobre a principal teoria do modelo globular, a gravidade. Então, para você entender... Olha lá, a gente tá falando sobre gravidade, ó. Vamos ver. Eu vou ter que apresentar aqui algumas informações antes, mas é bem rapidinho, então vamos lá. Olha só o que diz o Serjão aqui sobre a influência da Lua sobre a Terra. Ah, essa vai ser boa, hein? Beleza, então vamos ver aqui, é bem rápido. O ciclo lunar e o ciclo menstrual são de 28 dias. Há conexão? Tem uma conexão. Até o ciclo do... Cara, se você vai ter um filho, quando você vai no pediatra, lá no obstetra a primeira vez, o cara não mede por mês. Ele mede por quê? Por semana. Porque é semana da lua, cara. Isso aí é um negócio que vem muito lá da antiguidade, porque vocês não... Ah, agora parece que um conhecimento lá da antiguidade serve, hein? Será que os povos antigos sabiam disso? sabem, mas o Sol, por exemplo, não era um bom marcador de tempo. A Lua era um bom marcador de tempo. Porque a Lua tem lá as 4 fases, então eu conseguia dividir melhor o tempo, entendeu? Por que será, né? Por que será que os astros, desde que o mundo é mundo, eles nos indicam, eles passam informações pra nós? Referencial de tempo. Será que isso aqui que o Serjão tá falando faz jus à Bíblia? Tô falando dessa parte aqui. Ele falando das fases da Lua, por que elas ocorrem, por que a Lua foi criada, qual que é a função das estrelas que estão no firmamento? Será que casa bem com a Terra plana, é isso? Sempre casa bem com a Terra plana, porque foi a maneira como o Criador fez o mundo. Mas vamos lá, vamos ver tudo que ele vai falar para entender o contexto, né? Dela. Então, há 30, 20, já acharam osso de bicho que tem a marcação das luas no osso, que era o jeito que o ser humano media. Então, esse negócio de gravidez e tudo, tá ligado com a Lua. Por isso que o obstetra lá, eu falava, cara, ele falava, né? Não, mas não são 9 meses. Não. Eu falei, eu sei que não são, cara. É porque você mede por causa do negócio da Lua. Isso aí é o ciclo lunar, porque é como sempre foi medido na história da humanidade. E tem relação? Cara, pode ser que tenha, porque a Lua, ela tem uma influência na Terra, tá? A Lua, por exemplo, todo mundo viu o navio agora, né? O navio que ficou preso lá, quem que soltou o navio, você sabe? Não. A Superlua. Como assim? Ó, No dia que o navio foi solto, estava tendo uma lua cheia bem próxima da Terra, no perigeu, que a gente chama. Aquilo ali criou uma super maré. No Rio Nilo, a maré subiu 46 centímetros e graças a essa maré, o navio se soltou. Caramba. Então, a Lua... Vocês já vão entender por que isso daqui que o Serjão tá falando não faz sentido, tá? Eu já falei pra vocês que isso é pura conversa fiada, né? De que a Lua influencia a Terra ao ponto de vista de surgirem marés, tá? Qualquer coisa explicaria melhor isso daí. A própria existência dos ventos fortes nessas áreas justificam a existência das marés e da força delas. Só que os caras, eles preferem falar que um corpo bem menor do que a Terra exerce gravidade e força suficiente pra mexer com a Terra. Tá. Você vai falar assim, caramba, por que esses caras falam isso? Bom, você sabe aquele famoso tapa-buraco? Sabe quando tem aquela rua da sua cidade que tá sempre com buraco, mas também sempre tá remendada? Só que dá uma semana, o buraco volta a existir? É isso daí. O modelo dos caras, ele é cheio de tapa-buraco. Então, tem várias coisas que colocam, que falam que é assim que funciona, e ó... A tirar a prova dos 9 disso daí. Não vai tirar. Mas vamos lá. Lua, cara, ela tem uma influência muito grande, tem essa maré, quando tem superlua, a maré fica maior ainda, então, Mas cuidado. É a atração da Lua? O que é? O Sol e a Lua, eles fazem atração na Terra. Mexer com a Terra sólida é mais difícil, mexer com a água é mais fácil. Tá. Então a água acaba variando. Quando tem superlua, quer dizer que a Lua está mais próxima da Terra. Mexer com a água, olha que interessante, mexer com a água é mais fácil. Gente, 70% da Terra é água. Os outros 30% faz parte da porção seca. Ou seja, nós temos um astro de corpo menor que já tem um poder absurdo, que interfere diretamente no nosso planeta, no suposto planeta, e mexe com a água. A água que pesa, meu Deus do céu, não dá nem pra saber quanto, né? Trilhões, trilhões, trilhões e trilhões de toneladas, certo? E assim, a Terra é uma bola no modelo dos caras, né? E a Lua, ela consegue exercer influência sobre todas as águas. Não importa de que lado a Lua esteja, não importa a inclinação da Terra, não importa nada, mas mexe. Vamos lá!
Então o efeito que a Lua causa é um pouco maior. Então dão marés muito grandes. Tem muita gente, cara. Tem muita. Você deve ter ouvido o seguinte. Cara, fui com Essa lua é foda mesmo, cara. a minha namorada na beira da praia e perdi meu carro. Porque o mar veio do tá. nada e perdi meu carro na beira da praia. Percebam como que no modelo dos caras, eles sempre favorecem tudo menos a Terra. É a Lua, o Sol, são sempre os astros que têm o poder sobre a Terra, e não a Terra o poder sobre os astros. Interessante isso, né? A Terra é sempre menosprezada. Todos os outros astros têm mais importância, são melhores, são maiores, estão muito mais longe, e eles sim afetam a Terra. Não, a Terra não tem importância. A Terra ela é insignificante, ela que sofre alteração na dependência dos astros acima de nós, e não o contrário. Olha que interessante isso. Porque tava tendo uma super lua, o cara não sabia, óbvio que não sabia, e a maré subiu mais do que o normal, e aí o cara perdeu o carro, entendeu? Então acontece essas coisas. Tá. Chama maré de Cisígia. Essa maré aí que acontece. Cabelo. Interessante o modelo dos caras. Não tem problema nenhum em desenvolverem modelos para explicar a realidade. Desde Gabriel que mandou seja 5 algo reais. legítimo e que tenha empiricidade. Também tem gente que corta. Aí já não. Pescar sim, né? Então, pescar por causa da maré. Ah, tá. Pescar tem por causa da maré. Mas dos bichos também saber. E dos bichos também, né? Porque tem uma influência boa aí da lua, né? Quando a lua tá cheia e tal, aquele brilho e tudo mais, então eles saem mais e não sei o quê. Então tem isso. E o maior exemplo que a gente tem recente é o navio, cara. O Evergreen ali foi solto. O próprio cara lá, o próprio comandante de um dos barcos lá, falou: galera, esse navio aqui vai ser solto no dia tal por causa da superlua. Ele já sabia. E não deu outra, cara. Cresce 46 centímetros de faz uma água. diferença. Foi o que faltava pro navio dar aquela soltadinha e ir embora. Muito bacana, né, pessoal? Muito bacana. Então vocês viram aí que a superlua, ela causa uma grande maré, né? Então a gente tá aqui, ó, na CNN, beleza? Fala aí sobre esse caso. Olha lá a superlua. A mesma lua que fez o Goku virar Saiyajin 4. Daqui a pouco os Globe vão defender e falar que foi verdade, tá? Fez o Goku virar o Saiyajin 4, virou o macaco gigante, muito poder. Foi o que faltou pra teoria da evolução fazer Leo sentido. Souza, Superchat de Caraca, Cifrão legal, hein? 2.2. Puxa. Que o Vamos lá. Sakane, né, o Serjão, falou, ó. Então tá aqui, né? Ele ficou encalhado aí por um tempão, né, obstruindo aí o canal de Suez e... Então, aí houve a superlua, o Goku que tava de ponta cabeça do outro lado do mundo lutando contra o corno do Freeza virou Saiyajin 4, teve uma expansão de energia, um navio soltou. Desencalhou. E tudo deu certo. Só conseguiram tirar ele, na verdade, né, quando aconteceu a superlua. Então a própria maré alta, né, elevou, claro, o navio e eles conseguiram rebocar ele, colocando novamente o canal de Suez em atividade. Interessante. Beleza, meus amigos? Olha só que legal isso aqui também, ó. Aqui é uma matéria da UFMG, a Universidade Xande qual e o Eidano trata que já tomou ou toma que você mais gostou do sabor. Cara, todos da linha grego são excelentes. É só você escolher um sabor que te agrada e destruir. e fala sobre a superlua. Olha a diferença de tamanho, né? Isso aqui é muito bem explicado na Terra plana, beleza, meus amigos? É o ciclo lunar, faz parte do mecanismo celeste do Criador. Então a Lua, sim, ela baixa um pouco, ela sobe mais, faz parte ali do movimento lunar. Então os povos antigos sabiam disso, como o Sakane falou. Exato. A contagem real e exata, inclusive bíblica, Ou seja, não é de hoje que existe esse conhecimento que o Fábio Sakane Santos, disse ali. superchat com Então, ponto vejam 5. que interessante. Salve bastante Ao mesmo entrevista tempo no que podcast. eles menosprezam Estou completando o conhecimento 18 dos anos hoje. Sou de antigos, Alagoas. que Manda tinham um dobro como do visão de KKK. mundo o modelo RJ cosmológico mostrando. hebraico vindo da Bíblia para poder explicar os fenômenos que aconteceram no mundo, ao mesmo tempo que, para favorecer a teoria da bola deles, eles favorecem o conhecimento dos antigos, eles também aniquilam todo o restante. Porque não bate de frente com aquilo que os globaloides querem defender, que faz parte do modelo deles, certo? Mas vamos lá. é pela Lua, porque é certinho as fases. Beleza, meus amigos? Mas essa ciência moderna nojenta, né, mudou até isso, né? Passaram a contar pelo Sol, né, os dias, os meses, né? Então, isso aí, galera, não é ciência. Heliocentrismo não é ciência. É ocultismo travestido de ciência, adoração ao Sol, a Mitra, o Deus Hélios. Por isso Concordo 100%. o nome, heliocentrismo. Então você vê a diferença aí, ó, da superlua, o tamanho, né? Beleza, meus amigos? Agora, Isso vem lá do Egito, daquela cambada de corno com cara de cadela que ficava adorando o sol, tá?
Um dos lugares mais pagãos do... Inclusive eu tenho vontade de ir lá conhecer só pra ver se eu ressuscito uma múmia lá, só pra botar ela pra dormir de novo. Agora, vamos lá. Olha só que interessante essas filmagens aqui. Uma série reúne mudanças de paisagem nas marés baixas e altas do mar. Vai guardando as informações que você já vai entender. Olha só esse local aqui. Maré baixa, maré alta. Maré baixa, maré alta. Incrível, né? No modelo do globo, a Lua consegue puxar essa quantidade absurda de água. Caraca! São trilhões e trilhões e trilhões de litros de água que ela tem que subir, né? Fazer essa água subir, né? Causando aí as marés altas. Maré baixa, alta. Maré baixa, maré alta. Interessante, hein? Olha que Interessante. chave. Se você continuar me desmentindo e humilhando para seus espectadores, serei obrigado a pular no seu saco. Né? Aí não dá, né? Meu saco eu gostaria de mantê-lo preservado, né? É ali onde reside toda a minha energia. É muita água, né, meus amigos? Olha isso que bacana. Essa paisagem é linda, hein? Aqui também. Olha só. Sobe muito, né? Sobe. O Sakane falou que naquele caso do navio, a água subiu 46 centímetros, né? É coisa pra Praticamente meio metro. cacete. Olha lá, ó. Maré A baixa e minha alta. impressão é que sobe muito mais, né? Mas tudo bem, né? Em algumas situações deve subir mesmo. Ok, né? Então, Estão guardando essas informações, galera? Estão desenvolvendo aí? Vai guardando a informação, tá? O rojão sempre vem no final. então é assim que acontece a maré alta no modelo do globo. Você tem a Lua e o globinho, beleza? E a água é puxada em direção à Lua. Olha só. Então a Lua tem a capacidade de puxar a metade de toda a água do modelo do globo. Galera, eu tava olhando quanta água tem no modelo do globo, beleza? Eles Ixi, falam Mário. 1,3 bilhão de quilômetros cúbicos de água. Então é mais de 500 milhão de quilômetros cúbicos de água. Em quilos, né? Vamos colocar aí para cada litro de água 1 quilo. Galera, é um absurdo a força que a Lua tem no modelo do globo. Ok? Então ela consegue puxar aí metade da água Isso aí, na verdade, é o cúmulo do absurdo, né? do Aí, vamos lá. modelo do globo para criar a maré alta, como nós vimos nas imagens. Beleza? Agora vamos para o questionamento? Vamos lá. Então você que ainda não é terraplanista, E aí, entenderam como que funciona isso? Conseguiram pensar num questionamento pra tudo isso daqui que vocês escutaram até agora? Pra esse bando de baboseira que vocês escutaram até agora? vamos aqui. Então, mais uma informação. O que são as nuvens? Pô, Ale, todo mundo sabe. É, meus amigos. Galera, vocês sabem, pelo menos, quem acompanha minha live sabe, vocês sabem pelo menos do que são feitas as nuvens? Você acha que é sua mãe que tá passando, peidando lá em cima, voando, tamanho dela, deixando esse rastro de fumaça pra trás? Mas a gente tem que explicar aí pros nossos... De água. Ah, mas olha como tem gente inteligente. O meu chat, ele não deixa a desejar, caralho. Diz que tem gente inteligente pra caralho, merda. Como que vocês ainda são Globe, seus pascácios? Como que vocês podem acertar o questionamento assim? Será que vocês só evitam pensar pra não gastar energia? Pra guardar pra punheta? Só pode ser isso. Aliás, eu tenho certeza que é isso, porque os punheteiros não pensam. A energia vai toda pro ralo. opositores, né? Nuvem é um conjunto visível de partículas diminutas de gelo ou água em seu estado líquido. Ernesto Né? No Puxa, caso de gelo superchat sólido, de né? LC Todo mundo sabe disso. 5.5. Ou ainda de Salve. ambos ao Tudo mesmo bom, tudo tempo. bom? Como funciona a questão dos satélites que são visíveis passando nos lugares? TMJ, mano. Acabando o vídeo aqui, já explico pra você, tá? Satélite é uma das coisas mais ridículas que tem nesse negócio aí, beleza? Isso aí é easy peasy. Então, nuvens nada mais é do que água suspensa na Exato. atmosfera. Superpagão mandou R$5. Que é muito pesada, Foi, Xandinho. tá? Muito Foi, pesada. Xandinho. As nuvens Você são é super extremamente fofinho. pesadas. Foi. Pois não, Gotículas ele de tem água quantos ou centímetros? gelo, 9, beleza? Mas é água 99, em suspensão 900, na atmosfera. Então a gente vem fazendo uma pergunta há anos para os nossos opositores. Se a gravidade existe, por que ela não puxa essa água suspensa na atmosfera em direção ao solo?
JR Bom, Cifrão 2.2. esse é o questionamento Foi, que Xandinho. eu trago Foi, aqui na Xandinho. minha live Foi, até Xandinho. hoje 9, e, logicamente, 99, não há resposta. 999. Pergunta interessante. Alguém sabe a resposta? Ô, Yojin, o terraplanista sabe, porque ele é inteligente. Quem não sabe é o Globe Globe. Ah, Esse é foda. o Globe Globe não tem resposta pra isso aí. Eles não respondem. Mas agora, para piorar pro lado deles, a gente vai inverter essa pergunta. Vai piorar Vamos lá? tudo agora. Então preste muita atenção Vai piorar nesse tudo. questionamento. Globe manda Ai, 5 meu Deus, se reais. tem algum Globe Globe, sai da live! Que um cara, Sai da live, Globe Globe. Marlon Você vai Santos ficar manda 5 muito reais. mais ansioso. se na lei da gravidade uma massa maior exerce força contra uma massa menor, como a luz exerce força na Terra. Pois é, irmão. Lembra do exemplo do tapa-buraco que eu falei pra você? mandou 5 reais. Lembra? Nessa pergunta que nós vamos fazer aqui. Principalmente você que ainda acredita no modelo do globo, que ainda acredita na gravidade. Principalmente pra você que ainda é um NPC. Se a Lua consegue exercer força de atração gravitacional, puxando trilhões de litros de água em direção a ela, puxando para ela, Não, detalhe que a Lua no modelo do globo, ela tá a 400 quilômetros da Terra, então. Além de ser um corpo extremamente menor do que a Terra, tá a 400.000 quilômetros da Terra essa porra. Vocês têm noção do que é 400.000? Consegue entender? Se eu pedir pra você contar do 1 até o 10, você já trava. Conta do 1 até o 1000, você não aguenta. Conta do 1 até o 100.000, nunca que você vai contar. Conta do 1 até o 400.000, vê quanto tempo você vai demorar pra contar essa merda. Você tem noção do que são 400.000 quilômetros? Será que você consegue ter um mínimo de noção, de dimensão do que poderia ser as coisas? Esse número, ele é tão ridículo que nem dá pra você Davi Superchat ficar JR imaginando Cifrão de maneira 2.2. precisa muito o Também que é refutou isso. criando as marés altas. Por que ela não puxa as nuvens também? Seria muito fácil pra Lua puxar o peso de uma nuvem perto de toda essa água dos oceanos que a nuvem teoricamente puxaria é balela, não seria nada. E outra coisa, de quebra, as nuvens, elas estão numa altitude de uns 10, 12 km, algumas chegam até um pouco mais alto. Elas teoricamente estão mais próximas da Lua ainda. Seria a primeira a ser puxada. Seria a primeira assim, ó. A gente ia ver nuvens subindo. A gente ia ver nuvens subindo e cobrindo a Lua. Ia ter nuvem indo lá assim, pra você falar, caralho. Sobe tudo essa merda, sobe tudo, que a gravidade tá puxando, mas a gravidade é seletiva, galera, ela escolhe o que que ela puxa, o que que ela não puxa. Não, isso aqui eu vou puxar essa merda aqui, não, isso aqui eu não puxo não. As águas dos oceanos, 500 bilhão, nós puxa, a nuvem não. Em direção a ela. É só você pensar um pouco. É só você questionar um pouco. Pense comigo. Se a Lua cria as marés altas, puxando água em direção a ela, e as nuvens também é água suspensa na atmosfera, o que seria muito mais fácil para a Lua. Por que que a Lua não puxa essas nuvens em direção a ela? Só vocês pra acreditarem e defenderem essa palhaçada aqui de gravidade exercida pela Lua em relação à Terra. É só uma pessoa que nunca questionou nada pra acreditar nisso. E aí? Você vai continuar ainda acreditando na gravidade depois desse questionamento? Isso é uma questão de lógica. Se a Lua puxa milhões de quilômetros cúbicos de água em direção a ela, obviamente, ela teria força suficiente para puxar as nuvens, que são as águas suspensas na atmosfera, também em direção a ela. Mas isso não acontece. Então, qual a explicação para isso não acontecer no modelo do globo? A Lua não conseguir puxar as águas das nuvens em direção a ela, mas puxar as águas dos oceanos. E para piorar, as nuvens estão no meio desse caminho. Pois é. Então, meu... Você tem vontade de bater um papo com o Nicolas ou alguém da direita conservadora? Não. Fora o Dr. Enéas? Não.
Dr. Enéas, ele era conservador no sentido exato da palavra. Vocês sabem o que é ser um conservador? Vocês já pararam pra pensar, pelo menos alguma vez, o que é ser um conservador? Eu conservo valores. Ou você fala, eu conservo valores. Bacana. Sim, de fato. O conservador, ele conserva valores. Pelo menos em teoria, Fala, né? mestre Xandão. Chega Porque de o que falar, nós mais vamos temos, para o infelizmente, nível são inteligente. conservadores que dizem cultuar virtudes e valores e mostram o contrário para a sociedade, através da sua conduta. Mas a questão principal não é essa. Ser conservador significa você considerar sempre e validar, respeito e honrar aquilo que não é velho, aquilo que é clássico. O que é clássico? É aquilo que vai servir para todo o sempre. Por todo o sempre. Ou seja, são coisas que são responsáveis pela estruturação da sociedade que não se desfazem à medida que o tempo passa. São princípios incooptáveis. Isso é ser conservador. É você entender a importância de que, para surgir algo novo, houve anteriormente algo mais antigo que deu respaldo àquilo. Aí eu te pergunto, você acha que todas essas pessoas aí, hoje em dia, que se dizem conservadoras, elas conservam isso? Porque, infelizmente, hoje em dia, as pessoas vivem de discurso pronto. É bonito você falar que você é conservador, porque na cabeça das pessoas, nego já fala, ah, conservador, olha, o cara é bonzinho, vai pra igreja, ele é cristão e tal. Nossa, legal, cara. São rótulos bem bacanas. Você exerce mesmo aquilo que um conservador de verdade exerce? Você cultua por aquilo que um conservador deve cultuar? O seu trabalho como cristão é realmente 100% coerente? Meus amigos, compartilhe muito esse vídeo para chegar em todas as pessoas que ainda acreditam. Aí, Ale, ótimo vídeo, continua nessa pegada, trazendo todos esses questionamentos de novo. Isso é muito bom, porque muitas coisas, como já faz muito tempo que você fala sobre esse assunto terra plana, e eu já tô nesse assunto faz tempo, mas eu comecei a fazer live bem mais recente em relação ao tempo que eu sei sobre esse assunto, várias coisas vêm surgindo que já foram respondidas lá atrás. Então é muito bom continuar fazendo e refazendo sempre os mesmos argumentos, certo? Temos que fazer as mesmas perguntas e trazer esses argumentos sempre. Incentivar, instigar as pessoas ao questionamento, a pensarem do jeito correto. A exercerem a liberdade real de pensar sobre um assunto. Usar aqui, ó, o tico-teco, certo? Porque a situação tá tensa. Baita vídeo aí, Ale. Tamo junto, irmão. Como sempre, prestando aí um excelente